Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e mais essa quinta-feira, aqui no Quinta com a Palavra, a gente continua a leitura do livro de Provérbios. Dessa vez a gente vai fazer a leitura do capítulo 11, fazendo ali umas reflexões dos versos 1 a 10 neste dia. E o nome do vídeo de hoje é Honestidade e Sinceridade. Sobre esses 10 primeiros versos do capítulo 11, que tem bastante coisa legal para a gente refletir, para a gente entender sobre a palavra de Deus. Eu convido você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia, se você tiver ela em casa. Se você não tiver, não tem problema, acompanha comigo e vamos passo a passo para a gente meditar e aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, livro de Provérbios, capítulo 11, verso 1 a 10, que diz assim: Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais o destruirá. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio, pela sua impiedade, cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. E no verso 10, no bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. E aí, como de costume, eu convido você para a gente fazer uma breve reflexão sobre alguns dos temas desses 10 versículos que tem várias ali meditações, várias instruções, mas aí a gente aborda só alguns para a gente aproveitar esse tempo nessa noite, para nossa meditação e para nossa consideração. Quando o primeiro verso ele fala ali sobre balança enganosa, é sobre o emprego, de atos que sejam desonestos, ações que sejam para lesar o próximo, e aí nem sempre esse é o objetivo fim, das ações que as pessoas executam, ou que elas pensam, ou que elas planejam, mas aos olhos do Senhor, se esse for o meio, já é um ato condenável. E a gente pode observar isso, porque a gente sabe que a palavra explica a palavra, lá no livro de Levítico, no capítulo 19, já existe essa instrução, no capítulo 19, versos 35 e 36. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso e nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e justo tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. É uma instrução direta do Senhor para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça. E toda pessoa que crê e que observa, se dedica a observar a palavra do Senhor, ela tem que seguir essa instrução, porque é uma instrução direta do Senhor. Ela tem e ela deve sempre seguir essa instrução. A gente não pode carregar conosco, nós, os que cremos e observamos a palavra do Senhor, uma agenda dupla, uma intenção, um objetivo por trás daquilo que a gente está apresentando às pessoas, A gente não pode manipular as pessoas para atingir algumas das nossas metas ou dos nossos objetivos. Não, a gente, de acordo com a palavra, temos que ser antes sempre honesto. Não só na frente das pessoas, também como quando nós não estamos de frente às pessoas, Então a gente costuma dizer na frente e no oculto, a gente tem que ser a mesma transparência, a mesma verdade, a mesma honestidade. Não só nas nossas ações, mas nos nossos pensamentos, porque nós cremos que o Senhor nos observa em todo o tempo e conhece os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nas nossas palavras, porque elas são o que reflete o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, são as nossas palavras. E as nossas ações que elas vêm e consolidam, elas legitimam aquilo que a gente acredita, através das nossas atitudes e das nossas ações. Então, por isso a importância da honestidade e da sinceridade. Para complementar um pouquinho, lá no Salmo 11:7,
diz assim sobre esse caráter, né, de se manifestar verdadeiramente para as pessoas, e não só em frente às pessoas, mas também quando nós não estamos em frente às pessoas. Lá no Salmo 11:7, declara que o rosto do Senhor, ele está voltado para as pessoas que são retas, né? Exatamente está escrito assim, porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. E que ainda nos Salmos, mas lá no 140, diz que os que são retos, essas pessoas que são retas, são honestas, são sinceras, elas vão habitar na presença do Senhor. Salmo 140, verso 13, diz assim: assim os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença. E esse é um desejo constante daquele que crê no Senhor, daquele que observa a palavra do Senhor, é estar e habitar na presença dele. Então essa é uma instrução assim crucial para a gente permanecer, né, sempre buscando e habitando e estando e vivendo na presença do Senhor. Mas mais uma vez, voltando para o livro de Provérbios, ele vem para falar para a gente mais uma vez sobre arrogância, sobre egoísmo, sobre soberba. E aí eu te convido a fazer uma pequena reflexão, que a gente tem alguns valores que não tem como ter outros se a gente tiver aqueles. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Tem alguns bons valores que, se a pessoa tem eles, dificilmente ela vai alimentar um mau valor ou uma má qualidade. Dificilmente ela vai ter duas formas ali de se nortear. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Honestidade. Se um homem é genuinamente honesto, se uma pessoa é realmente honesta, ela não alimenta de forma alguma a soberba. Porque o princípio da soberba, né, é o eu, é o sobre mim. E a honestidade, não. A honestidade é o contrário, porque ela não busca a glória por ser honesta. Aquele que é honesto, ele não busca fama, ele não busca ter reputação de quem é honesto. E sim, o bom proceder, o ser honesto, pura e simplesmente. E a consciência para aqueles que creem no Senhor, a consciência cheia do Senhor e limpa com a justiça do Senhor, de que está seguindo a palavra do Senhor, está seguindo aquilo que o Senhor determina como um bom valor, um valor celestial. E aí, voltando no verso 1, se a gente for refletir novamente, por que então a balança enganosa ela é tão mal vista pelo Senhor, né? Ela é tão condenável aos olhos do Senhor? É exatamente porque, por causa do egoísmo que a pessoa executa, pensando ali, né, em relação a um benefício, em prejuízo do outro, ela está pensando apenas nela, independente do prejuízo que ela vai causar às outras pessoas. Ou ainda, ela planeja, mesmo com o prejuízo sendo ali o item para alcançar o benefício para ela, ela planeja perversamente, como está na palavra do Senhor, né, o prejuízo da outra pessoa para benefício dela. E sem falar que para tudo isso ela usa a falsidade, que é uma das coisas que o Senhor mais abomina. Nós vimos na palavra desde o começo do estudo de Provérbios, a gente já viu versos e textos sobre a falsidade. Porque para induzir essas outras pessoas ao prejuízo é necessário agir levianamente, agir em falsidade, mentir. E o Senhor, ele não concorda nem com a mentira, nem com a leviandade, nem com o coração dividido ao meio entre fazer o certo e fazer o errado. O Senhor, ele é reto, justo e santo. Um coração dessa forma, com esse pensamento de benefício em prol do prejuízo dos outros, ou ainda que manipula e que age com mentiras ou com falsidade, não tem lugar na presença do Senhor, porque não compartilha, porque o Senhor não compartilha e jamais vai compartilhar com perversidade, com falsidade, com mentira. E se a gente continua ali mais para os versos 2, 3 e a gente volta nas reflexões, a gente vê que são reafirmações desse capítulo que o que se ensoberbece, ele afronta, ele provoca, ele entra em atritos, ele provoca os outros a entrarem em ira e contenda para ter benefícios, mas que aquele que é humilde, que aquele que é sincero, que aquele que é reto e justo, com ele está a sabedoria e com ele está a humildade, né? A sinceridade, a retidão, a honestidade coloca as pessoas em bons e excelentes caminhos, que são os caminhos de justiça. Mas no caminho da perversidade não tem um bom destino. É um caminho tortuoso, sofrido, né, exaustivo,
e há prejuízo, pecado e dor apenas. Talvez uma palavra que eu posso trazer aqui, porque uma vez mais a Bíblia explica a própria Bíblia, né? E que talvez seja um pouquinho forte, mas que dá uma luz no verso 4 para a gente, desse mesmo trecho, desse mesmo livro, desse mesmo capítulo, está lá no livro de Sofonias, no capítulo 1, verso 18, que diz assim: nem a sua prata e nem o seu ouro poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Todo aquele que age com a perversidade, o egoísmo e com o objetivo de benefício, tem como objetivo de acumular alguma coisa, ou ter mais, ou enfim, é sempre materialmente ligado, né? Sempre tem uma conexão material. E aí, quando alcança-se esse nível de segurança material, ou ainda de segurança física, alcançado em perversidade, com balança enganosa, não importa quão alto seja, com atos egoístas, ou ainda iludindo ou ludibriando as pessoas, enfim, não importa quanto ou quão grande, quão forte e quão poderoso seja essa redoma de proteção usando esses meios, tudo isso é nada, a gente vê em Sofonias, quando o Senhor executa a justiça santa dele. E a justiça santa que é a consequência dos atos que cada um alimenta e realiza. E aí você pode pensar, nossa, então a gente está voltando para aquele assunto já, então Deus castiga as pessoas? Sim, mas através da justiça e não sem aviso. Por isso a gente tem a Bíblia, para que a gente tenha nas mãos todas as instruções de quais são os bons e quais são os maus valores, do que é certo, do que é errado, do que é da terra e do que é do céu, do que é mundano e de tudo aquilo que é eterno, e também das consequências. E a reflexão que fica é: se a gente escolhe, a gente não teria e não receberia a consequência dessas escolhas nas nossas vidas? E aí, de uma forma geral, quem escolhe e se aplica a viver em honestidade, em sinceridade, vive em paz, de acordo com a palavra de Deus, e verdadeiramente seguro, de acordo, com a Bíblia. Mas não é porque vive seguro, com ausência de conflito, vive numa maré tranquila, sem nenhuma dificuldade, e a vida se torna super fácil, sem nenhum problema. Não é por isso. Mas é porque quando você escolhe e se aplica a viver sobre a retidão da justiça de Deus, a justiça de Deus, ela liberta o coração dessa pessoa, desse honesto, desse justo, da angústia que é viver na perversidade. A segurança do sincero se torna e é que o Senhor pode todas as coisas, em todas as formas, de todos os momentos, em todos os jeitos, de todos os instantes ou tamanhos ou profundidades. O Senhor alcança todas as coisas. E aí eu deixo uma última palavra para você que está no livro de Jó, no capítulo 8, que vale a pena a leitura, no verso 20, que diz assim: eis que Deus não rejeitará ao reto, nem toma pela mão aos maus, aos malfeitores. Eu agradeço a tua companhia até aqui, nessas mais uma dessas reflexões que a gente faz aqui na Palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 11, que tenha sido uma palavra de bênção para você nessa noite, falar sobre honestidade e sinceridade, principalmente no mundo que a gente vive. E que essa palavra seja luz ao teu coração, que o Senhor ele não rejeita ao reto, mas ele também nem toma pela mão todos aqueles que são malfeitores. Ao Senhor a justiça, a santidade, sempre, sempre. Ele é sempre pela verdade. Eu agradeço uma vez mais a tua companhia até aqui. Se o Senhor assim permitir, na próxima quinta-feira, a gente continua com mais uns 10 versos do livro de Provérbios no seu capítulo 11, fazendo mais algumas reflexões e entendendo um pouco mais a Bíblia com a Bíblia. Uma vez mais eu te agradeço, uma boa noite e que Deus te abençoe.